Fala pessoal, bom dia. Agora são 5h15 da manhã aqui. Hoje nós acordamos bem cedo, eu e minha esposa. E o objetivo do vídeo de hoje é gravar um dev vlog. Nós vamos fazer um passeio hoje num lugar muito conhecido aqui em Portugal, chamado Serra da Estrela, que fica mais ou menos 2h30, 3 horas daqui do Porto. E eu vou aproveitar também neste vídeo, neste vlog, para poder responder algumas perguntas que vocês fizeram para mim lá no meu Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, então vá lá e me siga para a gente poder ter uma interação mais direta. Um dos objetivos para a gente estar indo para a Serra da Estrela hoje, para quem não sabe que é inverno, e nesse período do inverno, geralmente os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, é o período que neva lá na Serra da Estrela. Então hoje eu estou cumprindo mais um objetivo que a carreira de dev me fez conquistar, que é pela primeira vez conhecer a neve de perto. Então nós vamos sair daqui mais ou menos umas 6 horas da manhã e devemos chegar lá por volta das 9 horas. Eu vou gravar para vocês aí o trajeto, vou gravar quando eu estiver lá, mostrar para vocês como vai ser o meu dia de hoje e quando eu estiver lá eu tento responder aqui algumas perguntas. Bom dia, minhas filhinhas! Dá um alô aí para os inscritos do YouTube. Bom dias, Willow e Blue. Vou dar uma arrumadinha aqui nessa bagunça delas, colocar comida, colocar água suficiente aqui para elas, porque elas vão ficar o dia inteiro sozinhas aqui, né? Não pode ficar com fome. A Serra da Estrela é um conjunto de montanhas e é lá onde está uma das altitudes mais elevadas aqui do Portugal continental. E nós vamos subir num lugar chamado Torre, que representa o ponto mais alto da Serra da Estrela, e nós vamos estar a 1993 metros de altitude em relação ao nível do mar. Então bora lá fazer esse passeio comigo. Can you tell me what is going on inside your mind? 'Cause you're so hard to read, it's like you're tangled in the lies. Tell me one thing, do another. Tell me where you stand. Tell me what is going on tonight inside your mind. Manda um beijo pra mim. Um beijo de máscara. Muito obrigado. Fizemos uma parada aqui rápida para poder tomar um café aqui nessa cafetaria. Estamos quase chegando lá na Serra da Estrela. Falta mais ou menos 1 hora pra gente poder chegar lá, pegar um pouquinho de neve. Estamos aqui brincando um pouquinho de snowboard. Uma brincadeira bem legal. Eu já caí aqui algumas vezes, mas programar com certeza é mais fácil. A minha área mesmo é programação. Isso aqui mesmo é só para poder brincar de vez em quando, porque aí machuca.
Então vamos lá responder algumas perguntas que eu recebi no Instagram. Eu vou responder mesmo aqui de casa. Eu havia prometido para vocês que eu ia responder as perguntas lá na Serra da Estrela, mas infelizmente não foi possível devido ao frio, né? Estava muito frio lá e também devido ao vento que estava muito forte. Então foi impossível que alguém me gravasse respondendo as perguntas e até mesmo eu tentando me gravar, né, sem a luva ali. Realmente era impossível porque estava realmente muito frio. Esse ano está fazendo muito mais frio do que os anos anteriores aqui em Portugal, do que eu tenho percebido do pessoal. Então vamos lá para as perguntas. A primeira pergunta é do Teus Faleiro. Primeiramente eu gostaria de mandar um abraço aí para o Teus Faleiro. Nós trabalhamos juntos na Concrete, aprendemos muito lá. O nosso início, né, da carreira como Dev Android foi lá no Concrete. Então foi um prazer trabalhar com você, Teus Faleiro. Um abraço e obrigado por participar ativamente aí do canal. E a pergunta dele foi a seguinte: especializar em uma tecnologia ou ser um generalista, ou seja, saber de tudo um pouco? Essa pergunta é uma pergunta muito boa, né, muito polêmica também, porque depende também do ponto de vista de cada um. E aqui eu vou dar, claro, o meu ponto de vista, a minha opinião, mas eu quero te convidar a deixar aí nos comentários o que você acha que é melhor, ser um especialista ou ser um generalista, e assim nós podemos discutir, podemos trocar uma ideia boa aqui nos comentários. Então, na minha opinião, é melhor, né, para a sua carreira como programador, na minha opinião, é melhor você ser um especialista. Mas antes de você ser um especialista, você tem que conhecer as tecnologias que estão ao seu redor. Então você tem que conhecer primeiramente a base da programação, é claro, você tem que ter conhecimento sobre lógica de programação, algoritmos, estrutura de dados. Tudo que é a base da programação, você já tem que ter isso na sua cabeça. E você pode aprender isso como? Você pode aprender isso na faculdade, você pode aprender isso por conta própria, num curso técnico, não importa. Você tem que ter essa base é fundamental para você depois virar um especialista ou até mesmo um generalista. Então, trazendo aqui rapidinho para o meu caso de uso, eu aprendi a programar praticamente sozinho, estudando em casa. Eu sempre fui um autodidata, eu até explico um pouquinho disso no e-book que eu disponibilizo, com um valor bem simbólico para poder ajudar o canal a crescer, e está no link da descrição deste vídeo. Se você quiser dar uma olhada, tem um pouquinho de curiosidade de conhecer um pouquinho a minha história, vai lá e adquire o e-book e você vai acabar ajudando aqui o crescimento do canal também. Então, quando eu comecei a aprender a programar, o primeiro lugar que eu fui foi na internet, né, no YouTube, artigos, comprei um livro sobre lógica de programação e algoritmos para poder aprender a base. Então, eu tive todo esse estudo da base, né, peguei todo esse conhecimento aí estudando sozinho, depois eu entrei para a faculdade de Sistema de Informação. E durante os 4 anos que eu tive na faculdade, eu tive a oportunidade de conhecer diversas áreas dentro da tecnologia, banco de dados, programação, linguagem de programação C#, até que nos últimos períodos da minha faculdade, eu fui apresentado ao Android por um professor chamado Pedro. Eu nunca me esqueço do nome dele, nunca me esqueço deste professor, porque ele era um professor e com certeza ainda é um professor muito bom. Então eu sou muito grato a ele até hoje por ter me apresentado o Android. Então eu decidi escolher o Android para poder focar minha carreira. Mas olha que interessante, antes de eu pegar o Android para poder seguir uma carreira com Android, primeiramente eu tive que ser um generalista. Quando você está iniciando aí a sua carreira como programador, você tem que conhecer um pouquinho de cada coisa, você tem que se aventurar em cada uma das tecnologias existentes e você vai se deparar em algum momento com aquela tecnologia que você vai mais se identificar e você vai mais gostar, como foi no meu caso o Android. Antes de mexer com Android, eu já tinha trabalhado com C# na própria faculdade, já tinha trabalhado com PHP, com HTML, CSS, toda a stack, né, web, né, foi a minha base que eu tive. Já tinha trabalhado um pouquinho com Java, mas quando chegou no Android, foi aí que eu decidi focar e seguir a minha carreira daí em diante. Então, respondendo a pergunta aí, primeiramente, né, seja um generalista no início para você ter opções, né, ver o que você mais gosta, e depois que você encontrar aquilo que você gosta, foca naquilo, se torna o melhor naquilo, que você com certeza vai ter mais chances de conseguir um emprego, você vai ter mais chances de ser cobiçado pelo mercado durante a sua carreira, porque as empresas com certeza elas procuram especialistas, porque a empresa ela não é uma generalista. Uma empresa, quando precisa de um funcionário, ela vai precisar do funcionário para poder resolver um determinado tipo de problema na linguagem, na stack que aquela empresa utiliza no mercado. Dificilmente a empresa todo ano vai ficar mudando de linguagem, mudando de tecnologia para poder fazer seu negócio crescer. É muito difícil isso acontecer, então com certeza as empresas vão procurar por profissionais em determinada área para poder ajudar a empresa a crescer com o seu negócio. E para finalizar este assunto,
quando você estiver aí desenvolvendo a sua carreira como especialista, com certeza a bagagem que você vai adquirir com o passar do tempo vai te permitir aprender outras tecnologias, outras linguagens de uma maneira muito mais fácil, porque você já construiu a base, você já adquiriu bagagem e com certeza você vai conseguir aprender várias outras coisas ao seu redor, mas claro, sem perder o seu foco, que é aquilo que você escolheu para poder seguir carreira. Você conhecendo outras coisas, você pode com certeza mudar, né, de uma área para outra, caso você queira no futuro. Então vamos agora para a segunda pergunta, que foi do Lucas Gabriel, e ele perguntou o seguinte: qual foi seu maior desafio? Mudar de país ou aprender programação reativa? Muito obrigado, Lucas, por sua pergunta. E antes de eu responder essa pergunta, primeiramente nós temos que ver o que significa programação reativa. Vou colocar aí na tela o conceito para a gente poder entender. Então, com certeza, eu ainda não domino programação reativa, longe disso. E graças a Deus, hoje no mundo aí do desenvolvimento, nós temos um site bem legal chamado Stack Overflow, que nos ajuda bastante quando a gente quer ir resolver problemas aí de assuntos que a gente não conhece muito, não é verdade? Mas brincadeiras à parte, né, com certeza mudar de país foi um desafio muito maior do que aprender qualquer tipo de linguagem de programação, porque mexe com o emocional, mexe com a ansiedade, mexe com sonhos. Nós dois temos que deixar tudo no Brasil, deixar uma vida toda no Brasil para poder vir recomeçar aqui em Portugal. Mas é claro que nós viemos pelo desafio, pela experiência de conhecer um país novo, uma cultura nova, de crescer na vida. Então, realmente envolve, né, mexe muito com o emocional, né, mexe muito com o nosso pessoal. E isso com certeza é muito difícil, é muito desafiador. No início você tem muito medo do desconhecido, medo de não dar certo, mas com certeza vale muito mais a pena você tentar fazer uma coisa desafiadora, aquele que vai tirar da sua zona de conforto para poder viver algo diferente. E se você tentar e não der certo, pelo menos você tentou. Melhor do que você ter aquela frustração de você nunca ter tentado e depois de muitos anos você se arrepender daquilo que você deixou de fazer. Então vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta foi do Dinot Cote e ele perguntou o seguinte: qual nível de inglês é preciso ter para se candidatar em vagas aí em Portugal? A entrevista também é em inglês? Uma pergunta muito interessante e muito importante também. Então, antes de vir para Portugal, eu fiz 2 entrevistas. A primeira entrevista foi preciso sim o inglês, eu tive que tentar me comunicar em inglês. E é claro, eu não passei na primeira vez, eu não sabia que eu teria que falar inglês nessa primeira entrevista, então nem me preparei para isso e com certeza foi um desastre. Meu inglês ele ainda não é bom, eu estou estudando muito para poder evoluir o meu inglês, né, cada dia mais, porque realmente é muito importante na nossa área. E na segunda entrevista não precisou do inglês. Eu fiz a entrevista com a consultoria, né, com o RH da consultoria para poder verificar o meu perfil. Depois eu fiz uma entrevista técnica diretamente com a empresa que era cliente dessa tecnologia. Então eu fiz a entrevista com os líderes técnicos da plataforma Android, com os gerentes. E aí sim eu tive que mostrar todo o meu conhecimento, toda a minha bagagem que eu tinha com o desenvolvimento Android. Então, essa empresa ela não exigiu o inglês, mas aí depende de empresa para empresa. Com certeza tem empresas aqui em Portugal que vão exigir o inglês, porque elas trabalham com projetos internacionais, e tem outras empresas que não vão exigir, porque eles não trabalham com clientes internacionais, né? São projetos internos dentro do próprio país, então ele não vai te exigir o inglês. Então essa facilidade também de vir para Portugal, porque a gente fala a mesma língua, nos ajuda muito aí com relação, né, de quem ainda não domina o inglês. Mas como eu disse, isso vai de cliente para cliente, de projeto para projeto. Agora, por exemplo, na empresa que eu estou trabalhando, é sim exigido o inglês, até porque a nossa CEO ela é americana, então todas as reuniões que nós temos em que ela participa, o inglês, né, é a língua utilizada para poder comunicar. E de certa forma isso está sendo muito bom para mim, né? Quero evoluir meu inglês porque eu consigo treinar muito listening, né, dentro da empresa, e isso me motiva também a estudar por fora. Então eu faço aulas particulares de inglês e estudo por conta própria para poder evoluir o meu inglês. E é o que eu te aconselho, né? Mesmo se você for vir para Portugal, já venha para cá com um conhecimento muito bom de inglês. Então eu estou mais ou menos no nível intermediário no inglês. Eu consigo entender muito bem, consigo escrever, né, consigo ler e consigo comunicar e consigo me virar, mas eu tenho muito que melhorar o meu inglês ainda, e é que eu aconselho que você faça também. Então vamos lá agora para a nossa última pergunta, e essa última pergunta foi feita pelo RS Deus, e a pergunta dele foi a seguinte: como é o mercado de trabalho em Portugal? Eu passei um processo, mas congelaram a vaga. Então, respondendo a primeira pergunta dele, como é o mercado de TI aqui em Portugal, a resposta é muito simples: o mercado de TI aqui em Portugal
também é um mercado muito bom, existem muitas vagas abertas, assim como em qualquer outro lugar do mundo, né? O nosso mercado é um mercado muito bom. Eu costumo brincar com os meus amigos que nós estamos trabalhando em uma área em que nós somos muito privilegiados, porque nós trabalhamos com tecnologia, e a tecnologia, cada ano que passa, ela cresce cada vez mais as empresas adotam tecnologias, e isso faz com que nós não fiquemos, né, sem trabalho, principalmente se você é um bom profissional, com certeza você nunca vai ficar sem trabalho. Sobre o segundo ponto, que você disse que passou para uma vaga e parece que a vaga está congelada, isso pode ser por causa da pandemia do coronavírus. Provavelmente a empresa está segurando um pouco, está esperando passar um pouquinho, né, o tempo para ver como que vai ficar, né, as coisas aqui ainda não estão boas. Então, neste momento, a situação agora é muito complicada. Então segura um pouquinho, tem um pouquinho mais de paciência e com certeza, na hora certa, as coisas vão começar a andar para você. Enquanto isso, né, segura um pouco, vai evoluindo aí seus skills, soft skills, né, o inglês, né, vai evoluindo bastante enquanto você pode, antes de você poder vir para cá, e vai ser um prazer também receber você, mais um programador brasileiro aqui em Portugal. Você vai ser muito bem-vindo, mas fique tranquilo que na hora certa vai dar certo, beleza? Então é isso, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Eu recomendo que você veja os últimos vídeos aqui do canal. No último vídeo eu falei sobre a minha retrospectiva como programador Android, né, como um programador aqui em Portugal, né, como foi meu 2020 aqui atuando como programador. Então vai lá para você conferir esse conteúdo também e muitos outros conteúdos aqui do canal, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, sugestão, feedbacks, deixa aí nos comentários para a gente poder trocar um pouco de experiência, ok? Então é isso daí, um abraço, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!